Fala pessoal, beleza? Eu aí de novo, tá? Pra quem não me conhece, sou o João Pedro, técnico aqui da unidade de Barueri da GTEC. E hoje eu vim mostrar aqui um pouco do nosso dia a dia, né? Mais uma vez, vou tentar resolver mais um BO aqui, tá? Vou falar um pouco dessa placa, mas antes disso, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações, deem like no vídeo e comentem, tá? Os comentários ajudam bastante a gente a gravar novos vídeos aí, beleza? Vamos falar um pouco dessa placa-mãe aqui, tá? Hoje eu tô com uma X570 Extreme, tá? Da ASRock. Aqui o cliente relatou o seguinte, ele falou que aparenta ter um curto na linha de 12 volts, tá? Porque no momento que ele pluga a fonte na alimentação do processador, né, circuito que faz a alimentação do processador, a fonte entra em proteção, tá? Então isso é sintoma de ter uma falha na linha de 12 volts, tá? Só que eu vou explicar para vocês e mostrar para vocês hoje porque que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente injetar tensão no equipamento que está em curto, tá? Por quê? Bom, sintoma clássico da linha de 12 volts, a pessoa já vai pensar, pô, se eu injetar tensão, vai dar um consumo de corrente, você vem com a câmera térmica aqui, vai achar o componente que está esquentando, troca ele, pronto, resolveu o problema. Só que não é bem assim, certo? Vamos mostrar o porquê. Aqui na placa, a gente tem a linha de 12 volts, tá? Esse setor aqui, né, que nada mais é do que um conversor DC-DC ou um buck converter, tá? Que é um circuito abaixador de tensão, onde vai entrar uma tensão alta, no caso 12 volts, e vai sair uma tensão baixa, no caso entre 1 volt e 1.8 no máximo, tá? Que é a alimentação do processador, tá? Então assim, sem o processador, não preciso nem testar a placa, tá? Sem o processador, afinal o cliente não enviou o processador, a gente também não colocou o nosso processador aqui. Por quê? Vamos lá, vou mostrar para vocês o seguinte. Se eu pegar meu multímetro aqui, né, vamos medir a impedância desse setor. Aqui eu tenho terra, tá? Então ele vai zerar aqui a impedância, normal. E aqui a linha de 12 volts, olha que interessante, ele não zerou, né, indicando um curto, só que eu tenho uma impedância aí de 84 ohms, certo? Eu não preciso injetar tensão aqui ainda, tá? Por quê? Olha que interessante. Se eu medir aqui no VRM, vou pegar uma das bobinas aqui do VRM da CPU. Deixa eu aterrar aqui. Olha que interessante. Eu tenho 83 ohms também, tá? Ou seja, se eu medir dos 12 volts direto para a bobina, eu vou ter um curto aqui, tá? Então se eu medir aqui, ó, eu tenho um curto. O que isso significa? Tá sendo mandado 12 volts direto para a bobina, tá? Ou seja, se eu tivesse o processador aqui e jogasse uma tensão alta, essa tensão ia passar direto para o processador e ia matar o processador. Então a gente tem esse risco do processador do cliente ter ido para o espaço, tá? Querem fazer o teste aí da fonte assimétrica? Vamos injetar tensão aqui. Vamos lá, eu vou aterrar aqui a fonte, vou injetar 1,5 volt apenas na linha de 12 volts, tá? Ó. Deixa eu medir aqui direito. Peraí, pessoal. Subiu. Vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho 1,5 volt que eu estou injetando direto da fonte assimétrica. Se eu medir na bobina aqui, vou melhorar aqui a posição. Eu tenho 1,5 volt direto na bobina. Ou seja, se eu injetasse 12 volts na fonte, ia chegar a 12 volts direto na bobina. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado na hora de injetar tensão, tá? Não é, você tem que respeitar a linha, tá? Só que também você tem que levar em consideração esse sintoma, tá?
Por quê? Porque às vezes você, só por uma simples injeção de tensão, você pode danificar mais ainda a placa do cliente, né? Então, por exemplo, se eu tivesse um notebook aqui, uma placa de vídeo, né? Afinal o funcionamento é praticamente o mesmo, tá? Ou um videogame também. Se eu tivesse um curto na linha de 19 ou na linha de 12 volts e jogasse uma tensão alta, ia mandar o processador para o espaço, tá? Então a gente estaria gravando o defeito e aí você não saberia, né? Você consertaria o curto, só que você teria mais problema na placa. Então vamos tomar muito cuidado com isso daí. Isso significa o quê? Um dos DRMOS aqui, né, onde entra 12 volts e sai 1 volt, 1.8 no máximo, ele está conduzindo diretamente, tá? A gente tem um curto entre a alimentação do DRMOS e a fase, né, que é a saída do DRMOS que joga direto para a bobina, certo? Se eu injetar tensão aqui, não vai esquentar, tá? Vocês viram aqui, ó, tem 1,5 volt, né? Mostrei para vocês que eu tenho 1,5 volt sendo jogado direto para a bobina, só que eu não tenho nenhum consumo de corrente aqui, ou seja, nada vai esquentar. Como é que você vai descobrir qual DRMOS é? Eu vou ter que ir analisando DRMOS por DRMOS até encontrar o responsável por isso, certo? Então, não vou mostrar a análise, tá? Não sei quanto tempo vai levar, mas aí assim que eu encontrar o responsável aqui, eu volto e mostro para vocês. Aí a gente vai fazer um teste novamente para ver se a gente não tem os 12 volts sendo mandado direto pro processador, beleza? Bom, gente, ó, dando continuidade aqui, tá? Tive que fazer a remoção de todos os DRMOS, tá? Protegi aqui com a fita Kapton, tá? Para não estourar esses capacitores, certo? Removi todos, certo? No que eu removi todos, ó, a gente pode ver o seguinte. Deixa eu montar um multímetro aqui. Ó, linha de 12 volts, VRM. Já não tenho mais condução direta por VRM, tá? Então, beleza, os 12 volts não está indo direto mais pro VRM. E aí eu tive que testar DRMOS por DRMOS até encontrar quem estava com problema, tá? Como é que você faz esse teste? É simples. Estou com o datasheet aberto aqui do componente, tá? E estou com o microscópio aqui para mostrar para vocês. Esse DRMOS aqui ele tá bom, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que ele se comporta quando o componente está bom. Tá dando pegar um multímetro também junto com o microscópio? Não é um, é outro. Mas beleza, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês primeiro. Aqui eu tenho a alimentação. A alimentação é esse setor aqui e mais esse aqui. E aqui eu tenho a fase, tá? Que é como se fosse a saída do DRMOS. Ou seja, alimentação 12 volts, saída 1 volt. Se eu for medir aqui, ó, coloquei o multímetro na escala de diodo. Se eu medir aqui, ó, vou colocar uma ponta de prova do multímetro na alimentação e a outra aqui na fase. Olha o valor que apresenta no multímetro aqui. Isso significa o quê? Que esse DRMOS ele tá bom, tá? Ele não está conduzindo direto entre um e outro. Ou seja, não está entrando 12 volts e saindo 12 volts. Certo? Tive que testar um por um até que eu encontrei esse carinha aqui. Deixa eu ver se eu acho minha pinça. Ó, todos esses aqui estão bons. Agora esse carinha aqui, ó. Deixa eu virar ele do jeito que estava o outro. Tá. Vou mostrar melhor aqui. Então, mesmo esquema. Alimentação, fase. Tá? Ponta de prova em um. Ponta de prova no outro. Aqui, ó. Eu não tenho nenhum valor sendo mostrado aqui no multímetro. Tá? Eu posso alterar aqui as pontas. Ó. Trocar a ponta de prova vermelha com a preta. Eu continuo não tendo nada. Tá? Então eu tenho uma falha nesse DRMOS. Tá? Ele pode estar em curto, ele não está, na verdade, né? Porque se estivesse em curto, ele apareceria esse valor aqui, ó. Só que ele pode estar com uma fuga, tá? Ele está com uma falha interna dele que está deixando passar 12 volts para 1 volt, beleza?
Então esse carinha aqui já era. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a reposição dos DRMOS, vou procurar outro DRMOS, né, compatível com esse aqui, colocar ele e a gente já volta com eles já aplicados na placa, né, já soldados na placa. Vamos testar novamente para ver se realmente sumiu a condução de 12 volts para 1 volt, beleza? Vou fazer a troca aqui dos componentes e a gente já volta. Dando continuidade aqui, tá? Eu tinha voltado os DRMOS que estavam bons, né, para o VRM aqui da CPU, só que eu encontrei outro com defeito, tá? Por isso que é muito importante a gente saber utilizar o multímetro e o datasheet do componente. Por quê? Vamos voltar aqui. Mostrei para vocês o seguinte, vamos lá para o microscópio, né? Então, entre a alimentação do DRMOS e a saída, né, que é a fase, o phase, tem que ter esse valor aqui no multímetro, certo? Ou seja, os 12 volts não vão passar direto para a bobina. Porém, no que eu tinha colocado esse DRMOS aqui na placa, o VRM da CPU entrou em curto. E no que eu removi ele, eu percebi o seguinte: entre a entrada dele, né, a alimentação e a saída não tem um curto. Porém, entre a saída, entre o terra e a saída, olha o valor que eu tenho no multímetro aqui. Opa, perdão. Peguei o valor aqui. Ó. Ou seja, está conduzindo direto da fase para o terra. Por isso que estava matando a fase aqui do VRM, né, da CPU, certo? Então, tenho dois DRMOS aí com defeito, tá? Eles não estão em curto, né? Senão seria mais fácil, né, identificar eles. A linha de 12 entraria em curto, eu digitaria a tensão, o componente ele iria esquentar, né? Geralmente o DRMOS ele estufa, né, e a solda dele vaza para a lateral, então é mais fácil de identificar, né? Removeria o componente e resolveria o problema. Nesse caso não, nesse caso a gente tem dois DRMOS, só que eles não estão em curto total, por assim dizer, eles estão com falhas internas, certo? Coisa que a gente só descobre tirando o componente e medindo fora da placa, porque na placa todo o setor acaba entrando em curto por causa de um componente, tá? Então não tem como localizar na placa. Tirar todos os componentes dá bastante trabalho, mas a gente tem que fazer, tá? Então identifiquei aqui, realizei a troca, tá? Ó, você vai pegar aí, né? Substituir, coloquei dois DRMOS aqui, certo? Não são o mesmo, né? A gente tem aqui um SIC 632, eu coloquei um FDMF 3035, tá? Eles são compatíveis, tá? São equivalentes, é lógico que eu me baseei no datasheet dos dois, tá? A gente tem que levar em consideração isso também, tá? Quando a gente não tem a disponibilidade do componente, se a gente está atrás de um equivalente, a gente tem que pesquisar sobre em cima do datasheet, para ver se eles são compatíveis, beleza? Então realizei a troca, vou mostrar para vocês aqui a medição, ó. Primeiramente vamos ver se está conduzindo dos 12 volts direto para a bobina. Ó, já não está mais. Se tivesse conduzido apareceria esse valor aqui para mim. E vamos verificar se a gente não tem curto das bobinas, tá? Ó, também não tem o curto, certo? Então, de acordo com o multímetro, resolvi o problema da placa. Como que eu vou saber agora? Agora eu vou desmontar o microscópio aqui, vou pegar uma fonte ATX que a gente tem de teste, pegar um processador de teste e aí a gente vai ligar a placa pela primeira vez para ver se ela vai funcionar, beleza? Vou preparar a bancada aqui e aí a gente já volta com o primeiro teste dela após a tentativa de reparo. Bom, gente, ó, já montei aqui a bancada, tá? Coloquei um processador nosso aqui, cooler, fonte, tá? Se vocês repararem, não estou utilizando memória aqui, porque o que acontece? Esse processador aqui que a gente tem é um AMD Athlon 200G, ele não é compatível com essa placa aqui, por mais que ele encaixe na placa, que ele seja M4, essa placa não suporta ele,
Mas por que eu estou usando ele? Para quem não sabe, a maioria das placas hoje em dia, né, não liga sem o processador, tá? Se eu desconectar o processador aqui, a placa não vai ligar. Então eu vou utilizar esse processador mesmo ele sendo incompatível com a placa, porque ele é meio que nossa cobaia. Ele sofreu uma pancada aí e ele não está dando mais vídeo integrado, né? Então a gente usa ele para teste nas placas antes do teste final, que a gente tem um Ryzen de quarta geração, tá? Então antes de usar o processador que está 100%, a gente utiliza a nossa cobaia aqui para ver se está tudo ok, beleza? Então eu vou ligar aqui, ó. O cliente já mandou junto com o botão Power aqui do gabinete, vai facilitar aqui na hora de startar a placa. Ó, liguei, placa ligou, com os 12 volts conectados, tá? Ela tem o LED de debug aqui, o LED de debug vai ficar travado, tá? Afinal, a gente está falando aí de um processador que não é compatível com a placa, por isso que eu nem me arrisquei a colocar memória aqui. O meu foco é verificar como está o VRM após o reparo realizado nele. Então, multímetro aqui, vamos lá, vamos ver se ele está liberando as tensões aqui. A placa reiniciou, vai ficar reiniciando também, tá? Por causa do processador ser incompatível. E eu também estou sem a bateria de CMOS aqui, tá? E sem a memória. Então vamos lá. Ó, aqui o VRM, né, as fases aí da CPU estão tendo alimentação, né? A gente tem aqui as tensões no VRM da CPU, indicando que a correção desse setor foi bem sucedida, tá? Então tem todas as tensões aí necessárias para o funcionamento da CPU, né? Todas as tensões estão presentes, tá? É esse o teste que eu queria fazer com o nosso processador cobaia aqui, antes de colocar o nosso Ryzen para fazer o teste final, tá? Então aqui eu já sei que tá tudo ok, não tenho mais curto na placa, tá? Tá tudo trabalhando corretamente. Agora sim, vou tirar o processador, tá? Vou esperar o João Vitor acabar de usar o outro processador que a gente está usando na bancada para testar uma placa de vídeo, né? E assim que ele terminar, aí sim, vou colocar o Ryzen aqui, colocar a memória e a gente vai fazer um teste final para ver se a placa vai reconhecer o processador e se vai apresentar vídeo, tá? Detalhe, se tudo der certo, o teste que eu vou fazer aqui vai ser meio rápido. Por quê? O cliente ele não enviou o dissipador do VRM, né? Para quem não sabe, o VRM geralmente vem com dissipador, né? Entre o dissipador e entre o VRM a gente tem aí termopad, tá? Afinal, o VRM ele tende a esquentar, certo? Então o teste vai ter que ser rápido, porque se eu deixar a placa em teste de performance sem dissipação no VRM, pode dar algum problema na placa, tá bom? Então vou esperar o João vai acabar de utilizar o Ryzen e a gente volta já com a placa montada e a gente vai pro teste final aí para ver se ela vai voltar a funcionar 100%. Bom pessoal, antes de fazer o teste final aí, eu queria mostrar para vocês uma coisa. O que acontece? Vou ligar a placa novamente, ainda tô com o Athlon aqui, tá? Ó, liguei. Por mais que tenha liberado a tensão aqui na bobina, as bobinas elas estão interligadas. Se eu tivesse só um DRMOS aqui fazendo os 12 volts se transformarem em 1 volt, todas as bobinas teriam 1 volt, tá? Então como que eu faço para saber se o DRMOS que eu coloquei aqui está atuando corretamente na fase? É aí que entra o osciloscópio, tá? Porque a tensão está em todas. Se uma tiver com 1 volt, todas terão 1 volt. Só que agora para verificar se ela está atuando, né? Se está havendo um chaveamento na bobina, só o osciloscópio. Então, ó, se eu colocar aqui, vou colocar nos dois últimos que foram os 2 DRMOS que eu coloquei, né? Que eu troquei. Eu tenho o sinal aqui de chaveamento no osciloscópio, tanto para um DRMOS quanto para outro. A placa desligou, na hora que ela ligar, vai voltar o chaveamento aqui, tá? Então aí sim, agora eu tenho certeza que os 2 DRMOS colocados na placa estão funcionando corretamente, tá? As outras fases também estão ok, beleza? Agora sim, agora eu vou desmontar aqui, colocar o nosso Ryzen e bora pro teste final. Gente, ó,
realizei a troca aqui do processador, tá? Esse daqui é o Athlon. Agora eu já tô com o Ryzen aqui instalado. Memória também instalada. Vamos ligar a placa aí. Não sei se vocês perceberam antes, com o Athlon não saía dessa posição aqui os LEDs do debug, tá? Ó, a placa vai reiniciar porque a gente está sem a bateria de CMOS, tá? Então a BIOS está resetando. Porém, ó, já mudou a sequência aqui dos LEDs. Agora a gente tem um LED em CPU, um LED em boot, ó, já voltou para os dois. É normal, tá? Quando a gente reseta a BIOS ou regrava a BIOS, a placa tem esse comportamento, não só a placa-mãe, notebook também. Ela vai reiniciar diversas vezes. Ó, alterou de novo o LED aqui. Deve ficar nessa jogada de LED aqui, até ele conseguir puxar vídeo, tá? Que é a última etapa, né? Que é onde o boot acende e a placa sobe vídeo. Tá? Vamos esperar mais um pouco aí. Ficar de olho no monitor sempre. Vamos ver. E ela no monitor. Tá, não sei se tá pegando bem aí, não. Uhum. Tá? Aqui ele tá mostrando, né? É que eu tô sem nenhum teclado instalado aqui, mas eu vou instalar já. Aqui ele tá mostrando que um processador novo foi instalado na placa, então é normal a placa ter esse comportamento, certo? Mas a placa funcionou, tá dando vídeo. Agora eu vou colocar uma bateria aqui, uma 2032, tá? O cliente enviou 100. Até porque toda vez que a gente for ligar a placa, ela vai ficar resetando várias vezes, então, como cortesia, geralmente a gente coloca uma bateria nova para o cliente, tá? E eu vou colocar o nosso SSD aqui, tá? E aí a gente vai ver se a placa vai subir o sistema, se vai funcionar tudo certinho, tá bom? Só queria mostrar para vocês aqui esse teste, para ver se ela ia apresentar vídeo. Ela apresentou o vídeo. Agora a gente vai pro teste final, que é onde a gente vai mostrar para vocês a placa funcionando e gravar o vídeo de finalização pro cliente, beleza? Placa em teste aqui, tá? Aqui tá a placa. Coloquei uma bateria nova, uma 2032 aqui, tá? Coloquei nosso SSD de teste, certo? E já tô com ela funcionando aqui, tá? Tô usando aqui o nosso Ryzen, tá? Um Ryzen 5 4600G, tá? 4 GB de memória com SSD. Tô no site da GTEC aqui para mostrar que a internet via cabo tá ok, tá? Então, a placa voltou à vida, certo? Agora a gente vai gravar o teste de finalização para o cliente, tá? Como eu falei, não vou fazer nenhum teste de performance na placa, pelo fato de estar sem o dissipador do VRM, tá? Então não vou expor a placa aí a uma alta temperatura para depois não acontecer algum problema justamente por causa disso, certo? E é isso aí. Encerrar o vídeo por aqui, tá? É um reparo bem tranquilo, mas que envolve um pouco de conhecimento aí, tá? Vocês viram aí que quando não se trata de curto, né, onde você injeta tensão, o componente, ou visualmente o componente é danificado, ou ele vai aquecer através da câmera térmica, né? A gente resolve o problema. Vocês viram que não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Você tem que ter um conhecimento em eletrônica, tá? Tem que sempre levar em consideração o datasheet do componente, que é muito importante, tá? Para você entender como o componente trabalha. Às vezes a gente não tem acesso ao sistema elétrico da placa, mas a gente tem acesso a datasheet, tá? Isso já ajuda demais a gente aí a ter sucesso nos reparos, beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ao cliente, muito obrigado pela confiança, tá? Vai receber a placa aí de volta funcionando 100%, tá? Torcer para o processador do cliente não ter recebido essa pancada aí na linha de 12 volts, caso contrário o processador vai ter que ser substituído, beleza? E é isso aí. Pessoal, quer enviar equipamento? Tem o 0800, tá? Tem o site também, o site tem a versão robô do Getúlio, então fala com ela lá. Tem as filas também, então acompanha a fila lá, vê que a unidade estiver mais tranquila para você, tá? Com prazo mais reduzido, tá? Ou a unidade mais próxima, de preferência manda pra gente aqui, tá? Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações, comentem no vídeo, deem like, tá? Sigam a GTEC nas redes sociais, no Insta, no Face, e é isso aí. Espero que tenham gostado, bem tranquilo aí, mas direto ao ponto.
mais um para conta. Agora partir pro próximo aí, deixar essa daí em teste. Pessoal, muito obrigado pela atenção aí. Valeu, até a próxima. Fui.